Nessa aula, nós vamos iniciar, motivando ainda mais vocês no estudo da disciplina resistência dos materiais. Como eu disse, uma disciplina importantíssima para os cursos de engenharia civil e engenharia mecânica. É fundamental. Tá? Em qualquer trabalho de pesquisa, qualquer um, tá? Vocês têm que responder a 3 perguntas. Isto é, o que, por quê e como. Então, olha só, o que é a resistência dos materiais? Resistência dos materiais são cálculos que você faz em estruturas, por exemplo, numa viga, numa treliça, certo? De modo que esses resultados, que você vai obter, esses resultados que nós chamamos das cargas, das cargas, tá? De modo a você dimensionar o que acontece no interior desses objetos. Então, esse é o objetivo de vocês terem o que você vai fazer, a resistência de materiais, você vai calcular as cargas, tá? Com essas cargas, você vai responder o porquê dessas cargas, porque são essas cargas que vão influenciar no comportamento das estruturas, de um prédio, de um carro, certo? Então, olha só, como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso aqui, com o seguinte, tendo a seguinte meta, tá? No caso, nós vamos ter no cálculo da estática, nesse caso da resistência dos materiais 1, certo? E com a estática, o que nós vamos ter aqui, a parte experimental. Atenção aqui, sem o experimento não se consegue projetar o comportamento das estruturas, de uma peça, etc, etc. Tá? E essas cargas, elas podem ser cargas estáticas, e podem ser cargas dinâmicas. Tá? Isso aqui é chamado regime transiente. O que é um regime transiente? É aquele que os parâmetros dependem do tempo. Então isso aqui, aqui está influenciando o tempo. Tá? E as cargas estáticas, exatamente, são chamadas de cargas permanentes. É aqui, independe do tempo, as cargas aqui. Nós vamos nos concentrar no nosso curso, somente nas chamadas cargas estáticas, certo? E aqui, carga, a estática e o experimento, tá? Por que isso aí? Tá? Para você garantir a sua estrutura ou a sua peça, de não se romper. Esse é o objetivo principal. O que são os cálculos das cargas, baseado na estática ou na dinâmica. Nós vamos nos concentrar nas cargas estáticas, isto é, quando eu aplico uma força, ou um momento numa peça, tá? Aquilo aí independe do tempo. A carga sempre vai estar lá. Isso que é chamada carga permanente. A transiente, por exemplo, um carro, percorrendo uma ponte. Quer dizer, a cada pilar da ponte vai sofrer um esforço que depende do número de carros, da velocidade do carro que atravessa determinada ponte. Tá claro? No caso de um prédio, por exemplo, você tem o vento, o vento incidindo sobre um prédio. O vento é uma carga dinâmica, uma carga que depende do tempo. Então a sua estrutura tem de ser projetada levando em consideração essa carga dinâmica. Tá bem claro? E a parte experimental que nós vamos ver, ela é
imprescindível a resistência dos materiais. Sem o experimento, você não caminha na resistência dos materiais. Então, olha só, a base dos cálculos da resistência dos materiais, que nós vamos nos ater, é a parte estática, certo? Tanto que resistência dos materiais é uma disciplina que ela é colocada após os alunos terem o curso de estática. A estática é o coração da resistência dos materiais. Junto com o experimento também, né, nós formamos essa disciplina que é importantíssima na engenharia civil. Para vocês terem uma ideia, olha só que interessante. Eu vou pegar exemplos bem simples, olha só. Eu vou aplicar uma carga, tá, nesse elástico aqui, tá? Olha só. Repare que essa parte aqui do elástico, né, eu chamo de tração, né? Repare, ó, o comprimento vai aumentando, ó, aumentando. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, chega uma hora, atenção, ó, que eu vou colocando uma força de tração aqui, ó, de repente, ó, no caso, né, a carga fez, né, com que a peça se rompesse. O que o experimento faz? Né? Ele leva o material para um laboratório e verifica até que ponto ele suporta, certo? Então, os cálculos têm que lidar, né, que fornecer resultados abaixo desse no qual arrebentou a peça, certo? Então é muito importante. Repara só, já eu tenho, por exemplo, força de tração aqui, ó, como o diâmetro é maior, eu tenho mais dificuldade de romper a peça. Então ela depende da geometria também do material, além da força de tração. Força de compressão é exatamente ao contrário, né? As cargas agem no sentido longitudinal da peça, né? A carga está agindo no sentido longitudinal, certo? Mas em vez, né, dela trabalhar, no caso, né, nesse sentido para fora, ela trabalha no sentido para dentro. Como, por exemplo, essa peça aqui, ó, né? Vou aplicar uma força, né, de compressão, ó, eu comprimo a peça aqui. Como esse material aqui é diferente do material anterior, né, praticamente essa peça não se move, né? Por maior que seja a força de compressão ou de tração, estou puxando aqui, ó, ela não se deforma. Tá bem claro? Então essa parte experimental, ela é fundamental. E tem também um outro tipo de carga, né, que nós chamamos, né, olha só, carga-momento, ó. Repara, aqui eu tenho uma viga, né? Quando eu aplico uma carga externa, ó, o que ela faz? Ela apresenta uma curvatura aqui, ó, certo? Na peça. Cada seção dela, né, ela é girada. Repara, ela gira, ó, já gira, ó, tá certo? Ó, tá claro? Aqui é o contrário, ela gira ao contrário, tá? Então vocês estão observando, olha só a importância da resistência dos materiais. Quando eu aplico uma carga externa, o interior da peça sofre uma ação também, né? É o que nós fizemos, né, com esse elástico aqui, ó. Ele se rompeu, né, no interior, quando você puxa a peça, né, ele vai se romper, certo? Aqui, tá claro? Então o interior da peça é fundamental vocês dominarem os cálculos no interior da peça, para vocês saberem o comportamento no interior da peça em que vocês vão comparar com o experimento. Essa é a motivação da resistência dos materiais. Tem que ser dito bem claro. Às vezes você pode ter carga chamada carga de torção. Olha só, eu vou girar aqui, ó. Vou girar meu para lá e vou girar para cá, ó. O que vai acontecer, ó? As fibras, né, elas vão torcer, vou colocar assim, ó, elas torcem, certo? Elas torcem, tá? Isso provoca deformação.
Isso provoca força, tá certo? De modo, né, que eu tenho aqui, ó, uma tensão, certo? A tensão aqui, ó, uma força, certo? Que vai distorcer, né? Vai girar, né? Esses elementos que estão aonde? No interior da peça, né? Não é só a superfície que gira, não. Lá dentro da peça você tem um esforço, né, que é interno. Então eu diria o seguinte, eu digo, né, que a resistência de materiais, essa estática aqui, ó, elas tratam, né, ó, do esforço externo e do esforço interno. Certo? Então, essa estática ela é voltada para o esforço externo e o esforço interno. Vou colocar a palavra esforço aqui para ficar esforço interno. Esse esforço interno, ele é proveniente do seu carregamento externo. É ou não é? Olha só, é aquilo que eu falei, né? Olha só, se eu tenho essa barra aqui, tá? Se eu provoco uma tração nela, o comportamento no interior dessa peça é um. Se eu mudo o meu carregamento externo, ó, o carregamento é outro, né? No caso, as seções, né, vão girar, certo? Girar ou para cima ou para baixo. Tá bem claro isso aí? Da mesma forma, eu tenho a mesma peça, né? Se eu aplicar uma compressão, ó, eu empurro para cá, empurro para cá. É uma compressão. O comportamento interno é diferente se eu provocar uma tração. Então, essa é a grande motivação de vocês aprenderem resistência dos materiais. Certo? É você antever, sabendo as cargas externas, sabendo o comportamento interno provocado pelas cargas externas e comparar com o experimento. É isso aí. Sem o experimento, vai comparar com o quê? Certo? Você não vai comparar. Tá? Então você tem que, quando você tem uma carga, né, em que eu vou ultrapassar com aquele material o que aconteceu no experimento, você tem que alterar a carga, né? Certo? Ou então alterar o material, certo? Então esse é o projeto, né, da resistência dos materiais. É importante eu enfatizar para você ficar motivado, né? Aqui eu tenho a estática e aqui eu tenho o experimento. Só a estática, eu não faço nada com ela. Com a estática eu vejo o esforço externo, vejo o esforço interno, aí chego e falo assim, e daí? Acabou. Não tem resistência de materiais. Aí eu vou buscar dados de laboratório para eu comparar o que eu obtive aqui com esse experimento. Se, né, no caso, eu ultrapassar o que eu obtive no experimento, eu tenho que alterar ou a geometria do corpo, tipo de carga, certo? Eu tenho que fazer alguma coisa para recalcular e comparar com o experimento. Repara, o coração, né? Aqui está o coração da resistência de materiais. Está bem claro essa motivação? Quando você está estudando, né, dá um prazer para você. É prazeroso você saber o que você está estudando e saber o porquê que você está estudando, né, para você projetar. Então, é o que, porquê e como. Está bem claro? Isso é muito importante. Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Geralmente, nos cursos de resistência de materiais, o professor, já sabendo que vocês tiveram a disciplina de estática, né, ele dá saltos. Tá? Ele parte do princípio que você domina. Tá? No meu caso, não. Tá? O que eu falei com vocês, né, na aula de introdução. Certo? Eu não estou preocupado com o tempo. Eu estou preocupado em vocês entenderem. Então, se eu tiver
uma determinada, determinado carregamento externo numa peça, o que eu vou fazer? Eu vou resolver e os assuntos periféricos, né, que não sendo dominados traz um desânimo de quem está estudando, eu vou entrar em detalhes. Tá? Então, esse meu compromisso com vocês é isso. Eu não vou deixar buracos. Né? E os buracos aparecem exatamente nos conteúdos periféricos, né, em que você precisa para atacar o foco. Certo? Qual é o foco? É o projeto, certo? De uma determinada estrutura, vida, etc, etc. Claro? Então vamos ver o primeiro. Quando eu falar assim, vou resolver um problema de estática. Esse problema de estática, eu vou resolver um problema bem simples, para você começar a entender o mecanismo. Eu não só vou resolver o problema de carga externa, eu vou resolver o problema do esforço interno. Já vou começar aqui. Esse aqui fica esperando. Certo? Eu completo a resistência dos materiais quando eu resolvo um problema aqui, certo? E compartilho, né? E melhor, comparo com o experimento. Aí eu completo a resistência dos materiais. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Então, se eu estiver resolvendo um problema de estática, você já sabe. O professor não está resolvendo meu problema de resistência de materiais. O professor, além da carga externa, ele tem que me dar o esforço interno, para eu saber quando arrebenta ou não, e comparar com o experimento. Aí ele está resolvendo o problema, resistência de materiais. Essa motivação. Bom, na próxima aula, nós vamos calcular, né, as cargas externas nos cabos 1, 2 e 3. Aqui está o cabo 1, né? Está preso aqui ao teto, né? no nó B. Aqui é o cabo 2, preso no teto, por exemplo, né? No nó A. E aqui é o nó C. Tá? E aqui, né, é uma massa, um corpo, né, de massa M, por exemplo, né, em que nós temos o nosso peso P. Tá? No exercício, né, nós vamos dar o peso, tá, na próxima aula, que corresponde a 10 newtons. Né? Newton é a unidade de força. Então é isso aqui. Depois, em aulas subsequentes, nós vamos achar as cargas internas, né, nos cabos, né, e depois a parte experimental, para nós fecharmos nesse exercício, no caso, né, cálculos completos, né, sobre a resistência dos materiais. Aqui é somente a estática, né? A próxima aula é só estática. Tá? Na aula para o cálculo, né, no caso, né, das cargas internas, né, aos cabos, né, também é estática. Né? Quando fecha com a resistência, para fechar a resistência dos materiais, nós temos que comparar os cálculos, né, das cargas internas, né, com o experimento. Tá?